Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Gotas de Sabedoria. Hoje nós vamos falar e conhecer uma das escolas filosóficas mais importantes da antiguidade, o estoicismo. Quando ouvimos a palavra estoico, geralmente pensamos em uma pessoa forte, resistente e capaz de suportar as dificuldades sem reclamar. Mas o estoicismo é muito mais profundo do que simplesmente sofrer em silêncio. O estoicismo surgiu em Atenas, na Grécia, por volta do ano 300 a.C., com o filósofo Zenão de Cítio. Ele costumava ensinar em um pórtico público chamado de Stoa Poikile, que significa pórtico pintado. Foi desse lugar que nasceu o nome estoicismo. Mais tarde, essa filosofia foi desenvolvida por pensadores como o Sêneca, Epicteto e Marcos Aurélio. Curiosamente, esses três filósofos viveram realidades muito diferentes. Sêneca foi político, escritor, advogado e conselheiro do imperador de Roma, Nero. Epicteto nasceu escravo e conquistou sua liberdade. Marco Aurélio foi imperador de Roma. Isso demonstra que o estoicismo não era destinado apenas a determinada classe social. Poderia ser praticado pelo escravo, pelo cidadão comum ou pelo próprio imperador. Mas qual é a principal ideia do estoicismo? Para os estoicos, uma vida feliz não depende da riqueza, da fama, do poder ou das circunstâncias externas. A verdadeira felicidade depende da virtude, isto é, de uma vida orientada pela razão, pela justiça, pela coragem, pelo equilíbrio e pela sabedoria. Os estoicos ensinavam que o universo possui uma ordem racional. O ser humano, por sua vez, deve aprender a viver de acordo com essa ordem, compreendendo que nem todos os acontecimentos estão sob seu controle. Epicteto ensinava que algumas coisas dependem de nós e outras não. Depende de nós, nossos pensamentos, escolhas, julgamentos, atitudes e decisões. Não depende totalmente de nós a opinião das pessoas, as doenças, os acontecimentos políticos, as mudanças do tempo, o envelhecimento e muitas outras circunstâncias. Sofremos quando tentamos
controlar aquilo que está fora do nosso alcance. Perdemos a paz tentando modificar a opinião alheia, evitar todas as dificuldades ou garantir que tudo aconteça conforme nossos desejos. O estoicismo nos convida a fazer uma pergunta diante de cada problema. Isso depende de mim? Se depender, devo agir com responsabilidade, coragem e sabedoria. Se não depender, preciso aceitar a realidade, adaptar-me e preservar minha serenidade. Aceitar, porém, não significa permanecer passivo diante das injustiças. O verdadeiro estoico não é indiferente ao sofrimento humano. Ele deve agir com justiça e cumprir os seus deveres sociais. Entretanto, depois de fazer tudo o que estava ao seu alcance, precisa aceitar os resultados que não pode controlar. Imaginemos uma pessoa que se apressa cuidadosamente para uma entrevista de emprego. Ele estuda, organiza seus documentos, chega no horário e responde às perguntas da melhor maneira possível. Tudo isso depende dela, porém, a decisão final pertence aos responsáveis pela contratação. A pessoa estoica faz o seu melhor, mas não permite que um resultado desfavorável destrua sua dignidade. Essa filosofia continua atual porque vivemos cercados por preocupações, cobranças e incertezas. Queremos controlar o futuro, as pessoas e os acontecimentos. Quando percebemos nossos limites, passamos a concentrar nossas energias naquilo que realmente podemos transformar nossa própria conduta. Para encerrar, deixo uma reflexão. Quanto do nosso sofrimento nasce dos acontecimentos e quanto nasce da nossa tentativa de controlar aquilo que não depende de nós? É uma grande pergunta. No próximo episódio falaremos sobre as emoções e descobriremos se o estoicismo realmente ensina que não devemos sentir nada. Obrigado por sua companhia. Até o próximo encontro. Alcione Alves do Nascimento, filósofo. Um grande abraço.